dos séculos 16 a 19, predadores selvagens eram vistos como pragas. Sem nenhum tipo de consciência ambiental, muitos deles foram dizimados de certas regiões e algumas vezes impostos a maus tratos, forçado a lutarem contra outros animais. Um destes esportes sangrentos era conhecido como Leon Baiting, ou isca de leão, que envolvia lutas entre cães contra leões. Da playlist Mito ou Realidade, hoje abordaremos um suposto caso antigo onde cães de luta teriam derrotado um leão. Será mesmo? E se sim, como isto aconteceu? Descubra neste vídeo. Mas antes, se você curte este tipo de assunto, não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E se você é novo aqui, não esqueça também, depois, de conferir outros vídeos aqui do canal relacionados a este tema e também outros animais. Dentre relatos antigos e exagerados dos tempos de Aquiles e Alexandre o Grande, de fato, chegam até a ser ilusórios. Nos outros que puderam ser de alguma forma conferidos, trazem o que a maioria já esperava, com o leão tendendo a vencer, mas podendo sair ferido. No entanto, existiu um caso em particular que pareceu ter destoado. Em 1825, ocorreram 2 lutas de leões na Inglaterra, encenadas por um promotor chamado George Rombnell, que viajou pela Inglaterra com a sua coleção de animais selvagens enjaulados. A luta ocorreria numa gaiola que media 4 metros quadrados, 3 metros de altura, com um piso elevado de 1,82 metros do chão. As barras velhas de ferro eram suficientemente largas para que os cachorros entrassem ou escapassem. A primeira isca envolveu um leão chamado Nero e a segunda, um leão chamado Wallace. Os cães envolvidos eram da extinta raça do velho bulldog inglês, com um peso aproximado de 20 quilos, que não deve ser confundida com as atuais raças, visto que a extinta era descrita como veloz e ágil, tendo sido desenvolvida principalmente para a briga contra touros, aos quais era descrita a atacar com destreza e obstinação. Esta raça também é considerada uma das precursoras do Bull Terrier e posteriormente as que se dariam ao termo genérico de Pitbull Terrier. Num jornal antigo inglês de 1825, em 26 de julho, forneceu o seguinte relato: a caravana viajante do leão foi puxada para perto da jaula de combate, de modo que a porta pudesse ser aberta para uma outra. O animal seguiu até a jaula, tão manso quanto um cachorro da Terra Nova. Todo o comportamento da fera, de fato, era tão quieto e generoso. Em sua primeira aparição, ficou muito duvidoso se ele tentaria lutar. Enquanto a multidão gritava e os cães berravam no chão abaixo, ele andava para cima e para baixo em sua jaula com uma compostura mais perfeita, mas nem um pouco irritado ou excitado. Neste meio tempo, Rombnell havia saído da jaula e os cães estavam preparados. Eram 3, um de cor pálida, um marrom com pernas brancas e um terceiro marrom, que eram distribuídos pelos nomes de Capitão, Tigre e Turco. Como os cães foram mantidos por 1 minuto em deslizamentos, sobre os quais corriam do chão para o palco, o leão agachou-se sobre a sua barriga para recebê-los. Mas, com tão perfeita ausência de qualquer coisa que parecesse com ferocidade, mostrou claramente que a ideia de lutar ou fazer qualquer mal a uma criatura viva nunca lhe ocorreria. A primeira investida dos cães, que o leão evidentemente não esperava e não sabia como enfrentar, todos se fixaram nele, mas apanhados apenas pela barbela e pela crina. Com um único esforço, ele se livrou deles, sem tentar retribuir o ataque. Ele então voou de lado, para o outro lado da gaiola, tentando fugir, mas no momento seguinte, os cães voltaram para cima dele. O cão marrom agarrou-o pelo focinho, enquanto os outros 2 prenderam ao mesmo tempo a parte carnuda de seus lábios e sua mandíbula. O leão então rugiu terrivelmente, mas evidentemente apenas pela dor que sofria.
não pela raiva. Enquanto os cães pendiam de sua garganta e cabeça, ele os arrancava com força, e ao fazer isso e rolar sobre eles, fez-lhes um dano considerável. Quando ele foi preso pela primeira vez, por exemplo, os cães ficaram pendurados nele por mais de 1 minuto e foram puxados, segurando seu nariz e lábios, várias vezes ao seu redor. Depois de um curto período de tempo, rugindo tremendamente, ele os arrancou com as suas garras, atacando bastante 2 na operação, mas ainda sem tentar agir de forma ofensiva. Após cerca de 5 minutos de luta, o cão de cor Pósio foi levado, coxo e aparentemente muito angustiado, e os 2 restantes continuaram o combate sozinhos. O leão continuava trabalhando apenas com as suas patas, como se procurasse se livrar de uma tortura, uma natureza da qual ele não entendia bem. 2 ou 3 minutos depois, o segundo cão, Tigre, terrivelmente mutilado, rastejou para fora da jaula. Não o cachorro marrom turque, que era o mais leve dos 3. Seguiu-se uma cena extraordinária. O cão, deixado inteiramente sozinho com um animal 20 vezes o seu peso, continuou a batalha com uma fúria inabalável e, embora sangrando por todo o efeito das garras do leão, agarrou-o e prendeu-o pelo nariz pelo menos meia dúzia de vezes, quando, por fim, soltando-se com um esforço desesperado, o leão jogou todo o seu peso sobre o cachorro e o segurou deitado entre as patas dianteiras por mais de 1 minuto, durante o qual ele poderia ter mordido a cabeça do cachorro 100 vezes, mas não fez o menor esforço para machucá-lo. O pobre turco foi levado então pelos tratadores gravemente mutilado, mas ainda vivo. A segunda rodada do concurso apresentou apenas uma repetição da primeira. No entanto, o segundo conjunto de cães, sendo mais pesado que o primeiro, e o leão, mais exausto, tornou-se uma competição de mão única. Nero, sangrando livremente pelo nariz e pela cabeça, não conseguiu manter o equilíbrio e escorregou nas tábuas molhadas. Os cães, todos os 3, o agarraram. O leão tentou se livrar deles da mesma forma que antes, e não pensando em lutar, mas não com o mesmo sucesso. Ele caiu e apresentou sintomas de fraqueza, sobre os quais os cães foram levados. Esta rescisão, no entanto, não agradou a multidão, que gritou bem alto para que os cães não fossem espancados. Seguiu-se alguma confusão. Após que os cães foram novamente colocados, eles agarraram o leão, que a essa altura, além de sangrar livremente pela cabeça, parecia ter machucado um de seus pés dianteiros. Nero enfraqueceu rapidamente. O Sr. Womnel anunciou que ele deu por vencido por parte do leão, e a exposição foi declarada encerrada. A primeira rodada durou 11 minutos, com a segunda menos de 5. Embora, desde o início até o fim, o leão foi apenas um sofredor. Ele nunca deu um golpe com raiva. Antes de prosseguirmos com o vídeo, já imaginou ter uma camiseta com o seu animal favorito? Com o seu duelo ou predação favorito? Agora isso é possível. Acesse nas descrições do vídeo, realize a busca por nome, se preferir, e realize este desejo. Em contrapartida, Womnel, na mesma semana, submeteu o outro de seus leões para a isca, o leão Wallace. E esta luta provou ser uma proposta bem diferente da primeira. Os cães chamados Tinker, Bao, Billy, Swap, Trimp e Tiger. Na primeira rodada, Tinker e Bao foram soltos, e ambos fizeram um ataque galante. O leão, esperando por eles como se estivesse ciente da aproximação de seus inimigos. Ele se mostrou um leão de floresta e lutou como um. Ele bateu com a pata no pobre Bao, pegou Tinker pelos dentes e deliberadamente caminhou pelo palco com ele como um gato faria com um rato. Ele finalmente largou Tinker, e aquele pobre animal rastejou para fora do palco o melhor que pôde. O leão então agarrou Bao pela boca e jogou exatamente no mesmo jogo que o anterior, como se tivesse sido treinado para isso. Bao teria sido quase devorado, mas foi arrastado e jogado para longe. Turpin, um cão londrino, e Swap, um cachorro de Liverpool, fizeram um excelente ataque, mas passaram-se 3 ou 4 minutos antes que a engenhosidade de seus segundos os conseguisse.
Os cachorros, quando acionados, lutaram bravamente, mas ambos foram derrotados em menos de 1 minuto após o ataque. O cão londrino fugiu assim que conseguiu se desvencilhar das garras do leão, mas Sweep teria sido morto na hora, mas foi solto. Wakebury desarmou Billy e Tiger, lançando um olhar lastimoso para os cães feridos ao seu redor. Wallace agarrou Billy pelos ombros, sacudiu-o, tendo Tiger fugido. Billy, no entanto, escapou com vida. Ele foi arrastado pela grade, depois de ter recebido uma marca nos lombos. A vitória, é claro, foi declarada a favor do leão. Conclusão. Devemos, antes de tudo, é claro, mencionar que nenhuma das informações citadas são de cunho científico, são relatos e ou notícias antigas, de modo que a validação delas torna-se inconclusiva para afirmar se isso foi mito ou realidade. No entanto, considerando a minha opinião aqui, dentro das condições citadas, um leão cativo e manso que talvez nunca tenha tido contato com outro animal antes, podemos até aceitar que ele não soubesse o que fazer, embora instintivamente acredito que ele deveria se defender melhor. No entanto, pareceu estar assustado em meio a uma situação forçada, com um público gritando em volta, sem nenhuma experiência, aparentemente muito manso e enfrentando animais condicionados pelo homem a lutar e acostumados a isso. Também não sabemos nada sobre condições físicas. Não seria de se espantar se ele estivesse com garras lixadas e ou dentes lixados ou extraídos, por exemplo, embora isso não seja citado. Mesmo que não, o fator comportamental pareceu ser decisivo, visto a diferença do resultado para o segundo leão que trucidou os cães. E aí, o que você achou desta história? Acredita que realmente, dentro dessas condições, isso possa realmente ter acontecido? Deixe sua opinião, sugestões e outras questões. Não esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho. Obrigado por assistir a este vídeo, um abraço e até a próxima!